De 27 de fevereiro a 4 de março no Parque do Povo, 27ª Consciência Cristã com o tema Eu sou, conhecendo o Deus verdadeiro. Venha, participe e traga sua família. A entrada é gratuita. Realização Vinac. Olá, internauta da TV Master, TV a cabo canal 20, do nosso canal do YouTube, direto de Campina Grande, nessa manhã de terça-feira, hoje 4 de março. Estamos juntos para trazer mais uma palavra para a sua edificação, através do pastor Antônio Júnior e também o reverendo Hernandes Dias Lopes Jeremias, falando sobre um assunto que é bastante interessante, palavrão. Você já deve ter ouvido muitos palavrões, ou já deve também ter proferido palavras de baixo calão. Eles estarão falando sobre este tema dentro de instantes, portanto, continue conosco. Mas antes eu quero lembrar a todos que logo mais às 19h30 será realizado o encerramento da 27ª edição do Encontro para Consciência Cristã, ou da Consciência Cristã, promovido pela Vinac. Esses dias, realmente, Campina Grande foi profundamente abençoada através de mensagens, estudos, seminários, desde o início, o último dia 27 do mês de fevereiro até hoje, que é o encerramento. Nós temos ouvido muitas palavras de edificação, de fortalecimento para a nossa fé cristã. Você não pode perder, portanto, participe hoje do encerramento. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes Jeremias, falando sobre o tema palavrão. Fala, gente boa! Vai tudo bem? Com você, com sua família, com seu coração, com sua cuca? Ó, sala de prosa. Chegando aqui eu e o mestre Hernandes. Um alôzinho? Oi, gente boa. Hoje o nosso papo aqui vai ser sobre um assunto complicadinho, hein? Nós vamos falar sobre palavrão. Você já xingou palavrão ou xinga? Ó, vou te contar aqui os mistérios. O Varão era filho de crente. Sou filho de crente. Seu Anatalão, Dona Ilka. Criado na igreja, escola dominical. Aluno que ganhou o concurso de maior memorizador de salmos. Olha isso. E durante a semana, eu fazia com meus colegas um dicionário de palavrão. Varão, eu sei todos esses palavrões que existem e os que não existem, que eu inventei com meus amigos. Outra coisa... Como é que você deleta esse negócio agora? Outra coisa brutal. É brutal, Varão. Porque com 12 anos, todos os livros de Jorge Amado que tinham sido publicados, eu li. Ainda não tinha experiência de conversão. Então, é brutal essa tensão, porque os palavrões estão tudo... Arquivados. Então... A Escritura fala, a boca fala do que o coração está cheio. O varão precisa viver perto, agarrado na palavra de Deus, porque é brutal. É. E esse é um hábito perigosíssimo. É um vício, Um vício. Para alguns. Um vício. Parece que a nossa cultura está cada vez mais se degradando, né? É. E se você não falar um palavrão, você está fora do contexto, você não consegue se comunicar direito. Você vê, hoje já está no rádio, hoje já está nas redes sociais, então nem se fala. Varão, aí no campo de futebol nem fala. Futebol nem dá para ir. Esses dias eu estava passando num campus universitário e fui numa escola secundarista. Varão, eu tomei o maior susto, porque eu nunca vi tanta menina, Falar um palavrão. Mas é palavrão daqueles que eu nunca tinha ouvido. Daqui que escandaliza até. Não, elas falavam assim, igual nós estamos falando, igual os crentes, tem uns crentes que falam a paz do Senhor, elas falam... Não, agora os crentes é engraçado. Os crentes, em vez de falar palavrão, tem uns crentes que falam misericórdia, não é? Em vez de falar palavrão, eles fazem uma interjeição que eles estão xingando alguma coisa. Tem hora que misericórdia não é. É uma reação. Na bagagem da ira. É na bagagem da ira. Mas aí, pelo menos, não saiu aquele nome, né, Varão? E um ponto importante é o seguinte, aqui no texto de Efésios 4, 29, está escrito o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não diz algumas, mas nenhuma. Nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que conforme a necessidade. Então tem determinadas coisas que, mesmo sendo verdade,
precisa saber, é oportuno? Vai Devia ajudar? falar. Vai Ou quando contribuir? seu time fizer um gol, ou quando errar o gol, esse versículo vale também, você sabia ou não? Tem os crentes que acham que não. Varão já foi fragado lá, assim, Cruzeiro e Atlético. Não, os isso aí crentes já é foram, atenção total, né? conhecidos os crentes. Lá, aí na hora o time errou o gol, os crentes meu conhecido, pôs a câmera, não pegou a boca escancarada, cheia de dente. Aí é brutal. Então, esse virou assim comum. Agora, como é que muda essa cultura, Jeremias? Não, tem que trabalhar primeiro a gente. O né? coração. O coração, cheio de graça. Esses dias eu estava meditando em Colossenses 3. Várias vezes diz assim, e sede agradecidos, e sede agradecidos, com ações de graça, e sede agradecidos. Então, como é que eu trabalho isso da minha mente? Eu trabalho dentro da minha mente com a gratidão. Com a gratidão e com a memorização da verdade. Porque em determinadas situações que eu sou pressionado, eu sou tendente a reagir como eu reagia com 14 anos. Aí eu tenho que conversar comigo mesmo e dizer, não tem 14 anos, Zé? Então, o que é? Eu quero que meu mundo interior, ele empata com o meu mundo exterior. Há um outro aspecto, é que hoje, exatamente com o advento da internet, parece que nós estamos no empobrecimento de vocabulário. E ele pode falar, gente boa. Pode falar, porque é brutal, né? Dá duas palavras novas aí para ajudar aí, uma galera assim, daquelas lustrosas. Eu quero daquelas lustrosas. Fala uma aí, ó. Não, ajuda nós aí, gente boa. Hein, Gerê? Mas veja bem, quando o cara... Aqui é divertido, hein? Meu Deus. E edificante. Quando o camarada, às vezes, o vocabulário é muito pobre, para preencher aquela lacuna, que não vem uma palavra boa, oportuna, certa para aquele momento, ele solta um palavrão. Sabe o que acontece, gente boa? Você está lendo pouco a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, seu vocabulário melhora. Melhora. Melhora? E muito. Um menino E muito. ganhou um dos professores na universidade por fazer o trabalho. O cara disse assim, mas não pode, você está no primeiro semestre de faculdade. Como é que você tem uma linguagem rica dessa? Ele disse, é porque, aí o menino testemunhou, é porque desde a infância, lá em casa eu escuto a Bíblia e eu leio a Bíblia. Grande parte desse vocabulário que o senhor leu aí é vocabulário que eu aprendi na Bíblia. Você está lendo a Bíblia ou só WhatsApp? Esse é o ponto. Nem falei WhatsApp, falei WhatsApp, igual o povo fala. Então, outra coisa é que nós estamos perdendo a sensibilidade com o chamado palavrão. Às vezes, até na igreja, há pouco tempo, eu vi um cidadão dirigindo louvor e ele não estava muito feliz com a reação do auditório à música que ele estava dirigindo e ele soltou um palavrão. Foi um constrangimento geral, porque... Dele, inclusive, imagino. Imagino, porque aqui saiu... O alçapão abriu. Saiu. E aí foi aquele jato de água fria. Por quê? Meu Deus, me ajude, se a pessoa me solta ajude. um negócio desse na hora dessa... Varão, ô menina, olhe por mim, porque você não sabe o que tem aqui dentro dessa cabeça de memória. Ô Senhor, me ajude, deleta, me protege, me preserva. E você não ri não, porque nós estamos orando por você também. Agora, penso também que não dá para lidar com isso a não ser que você esteja cheio do Espírito Santo. Porque o texto de Efésios diz que quando você está cheio do Espírito Santo, o que vai jorrando daí é gratidão, o que vai jorrando daí é adoração. O novo coração que Jesus dá, não é? Esse novo coração, ele vai ser ensinado por Cristo. Essa foi a chave que eu entendi para mim, Varão. É que eu li lá em Efésios mesmo, que diz assim, eu falei um palavrão num grupo de jovens, e eu estava pregando, eu era seminarista ainda, e eu estava pregando, e aí eu fui dramatizar uma história e soltei 2 palavrões. A turma riu, mas eu não senti feliz. Quando eu fui orar naquela tarde, veio na minha memória assim, eu tinha pregado de manhã, mas não foi assim que você aprendeu de Cristo. Não foi assim que você aprendeu de Cristo. Embora continue as lutas, e eu sei que você tem lutas, mas você não aprendeu assim de Cristo. E quando o apóstolo diz no texto que o mestre leu,
não saia da vossa boca. Significa que é possível sair. Então você tem que treinar você no caminho da justiça e da verdade e no caminho do Espírito. Há um outro aspecto, pastor, que é bom a gente pontuar aqui também. Eu sou pastor e sou gerê, você entendeu, né? Gerê, tudo junto. Junto e misturado. O xingamento, que é uma invocação do mal sobre a sua vida. Exatamente. Esse é um grande problema. No trânsito. No trânsito, na família, quando está nervoso. Cria um clima pesado, atrai um ambiente ruim. Então, nós precisamos reprogramar nossa mente, nosso coração, mudar o nosso vocabulário. E outra, às vezes usa palavras chulas para se dirigir a outra pessoa, de duplo sentido. Duplo sentido. Precisamos de graça de Deus, precisamos de graça de Deus para lidar com isso. Nós vamos orar por nós, mas orar por você. Eu não estou te vendo aí, mas quem está precisando aí de ser liberto desse vício do palavrão, de falar palavrão, de falar até para os outros rirem. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas. Que nós preferimos. Eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, eu mesmo tenho, como falei aqui, essa questão dentro da minha mente e agradeço ao Senhor pelo discipulado de Cristo que nunca desistiu. Glória ao teu nome. Que mesmo quando falho e não falei com os lábios, pensei na minha mente, mas o Espírito do Senhor vem me corrigir, me orientar. Eu quero assim também orar pelos meus irmãos e minhas irmãs. Amém, Senhor. Pedindo que o discipulado de Cristo, a gente possa crescer nele. Amém. Obrigado por aqueles que não têm essa luta por causa da boa formação e que também não apreendeu e nem achou isso divertido. Mas também precisa de ser livre de palavras frívolas, palavras de duplo sentido, palavra torpe do nosso linguajar. Perdoe os nossos pecados, Perdoa-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Sala de prosa, rasga. Aqui não tem negócio assim de... Meias conversas, né? Meias conversas, o cara fingir que é espiritual. Nós estamos no mesmo caminho que você. Precisamos da mesma graça e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Sala de prosa, parceria, luz para o caminho. É uma agência missionária que tem sido uma bênção para o Brasil e para as nações. Verdade, confirmo. Tá? Levando a esperança do Evangelho. Olha, e você pode participar. A LPC publica todo mês um livreto, um devocional cada dia. E o de dezembro, quem escreve é o mestre. É só sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda dá tempo você encomendar para a sua empresa, um cartão para a sua família, com a foto da sua família, ou para a sua igreja fazer um impacto evangelístico. Como é que a pessoa faz? É só você ligar para 0800 119 105 e nós teremos muita alegria em atender você e você nos ajudar nesse grande empreendimento de levar o Evangelho a toda a nação brasileira. Peça perdão ao Senhor e peça ao Senhor para lhe guiar no novo caminho, com o coração, com a mente, com a boca, libertando dos palavrões. Um abraço, gente boa. Abração, gente. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus irmãos, a realidade das nossas vidas é que nós, periodicamente, somos bombardeados, vamos usar essa expressão, bombardeados, com notícias. Então, a notícia hoje, ela está muito mais fácil do que antigamente, porque a gente antigamente esperava à noite para assistir o jornal e era vinculado àquilo que o jornal queria que a gente assistisse. Hoje não. Hoje, apenas em uma abertura do celular, a gente tem muitas informações e, de fato, as informações hoje chegam mais rápido e também nós ficamos sabendo de tudo, até mesmo de um acidente que acontece em um dos bairros de Campina Grande, a gente fica sabendo através do celular. Também nós somos acostumados, irmãos, a nos voltarmos às Escrituras para meditar nela, para entendermos as Sagradas Letras.
E o que nós constatamos, tanto nas notícias, também como nós meditamos, é que a nossa vida, ela é feita de desafios, de lutas. E muitas vezes, sentimos que a nossa fé está abalada pelas adversidades da vida. Como igreja, também nós enfrentamos momentos em que o ânimo parece que esmoreceu, desapareceu. O fardo se torna pesado. No entanto, a palavra de Deus, ela nos traz uma certeza, que eu digo é uma certeza inabalável. A certeza está extraída justamente nesse versículo-chave, tão conhecido, tão pronunciado, mas que é uma verdade irrefutável. Nós não estamos só. Nós não estamos sós. Deus é por nós. E se Deus é por nós, conforme aqui diz, nós não estamos só, porque a sua presença é constante. E o texto de Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus nos dá essa promessa inquebrável. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa verdade injeta em nosso coração uma boa dose de fé. Nos lembra que Deus nunca nos deixa sozinho. A gente é que tem a percepção que estamos sozinhos, mas Ele nunca nos deixou sozinhos. Mas por mais que a gente enfrente dificuldades, e essas dificuldades tentem nos convencer de que Deus nos abandonou, a Bíblia também nos ensina que Ele é um Deus presente, constante. E quando Moisés enfrentou a sua insegurança diante da missão de libertar Israel, Deus lhe disse: certamente serei contigo. Êxodo 3:12. Da mesma forma, Ele está conosco em cada desafio, em cada luta e em cada lágrima. Os momentos de oração, de intercessão pelos filhos, onde a gente anseia que aquilo que nós estamos pedindo, Deus o atendesse logo para que mudasse as circunstâncias, e às vezes Ele não muda, nós temos essa sensação de que Ele não está nos atendendo e Ele nos abandonou. Mas a Bíblia não afirma isso. Isso é o nosso coração. Isso é a nossa natureza humana, falha, finita. Isso é a nossa mente, que deve, numa circunstância como essa, se voltar às Escrituras para saber que Ele é presente o tempo todo. E o fato de você estar orando é a prova de que Deus está contigo. Porque se Ele não tivesse, você nem orar, orava. Deus é por nós, minhas irmãs. Ele nos fortalece nas batalhas. A caminhada cristã não é isenta de lutas. O próprio apóstolo, ele enfrentou inúmeras tribulações, mas ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nossa força vem do Senhor. Quando estamos fracos, Ele nos fortalece. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor é aquele então que nos renova, que nos levanta quando nós estamos caídos e que nos dá força para continuar. Deus é por nós. E se Deus é por nós, outra garantia é que a nossa vitória é certa. Romanos 8:37 declara: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nossa vitória, minhas irmãs, não depende da nossa capacidade, não depende
do nosso dinheiro, da nossa intelectualidade, da nossa força. A nossa vitória depende do poder de Deus. E se a nossa vitória depende do poder de Deus, quem é esse Deus ao qual nós servimos? Simplesmente o Criador dos céus e da terra. O que expressou em sua palavra e o mundo veio a existir. O que pegou materiais já existentes da sua criação e fez a natureza e fez os seres viventes. É esse Deus que nos dá a vitória. O inimigo pode tentar nos desanimar, pode tentar nos fazer acreditar que não vamos vencer, mas a verdade é que em Cristo a vitória já foi garantida. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou na força do seu braço, na arma qual ele estava utilizando. Mas 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 a 47, diz que Davi confiou no Senhor dos exércitos. Então, nessa tarde, da mesma forma, ao enfrentar as nossas lutas, nós a enfrentaremos com fé. Nós vamos batalhar com fé. E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente batalha com fé, por mais que a luta esteja difícil, mas nós já olhamos a vitória. Porque essa vitória pertence ao Senhor. E se estamos com Ele, essa vitória também nos pertence. Há desafios na sua vida? Os desafios estão se levantando diante de você? Lembre-se, Deus é com o seu povo e o seu povo é com Ele. Portanto, na Bíblia, quando é registrado isso, que Deus é com o seu povo e o seu povo está com Ele, nunca perderam uma batalha. Quando nós olhamos o contexto da Bíblia e também o contexto histórico, é interessante. O povo hebreu era um povo insignificante. O povo hebreu era um povo nômade. E na época já havia as grandes civilizações. Os sumérios, o Egito, os caldeus, grandes civilizações, grande império. Aí Deus escolheu para ser o seu povo, um povo nômade, insignificante, mas que ao longo da história, que teve que travar batalhas contra esses grandes impérios, Deus deu vitória a cada um. Todos esses impérios acabaram, mas o povo hebreu continua. Ele continua não só por hereditariedade, mas espiritualmente, e nós somos esse povo que estamos aqui hoje. Então, qual é o gigante que pode se levantar para nos derrotar? Ele se levanta para cair e reafirmar a nossa vitória, porque assim Deus estabeleceu. Então você tem desafios diante de você, lembre-se que Deus está com você. Ele é aquele que abre o mar para o seu povo passar, que derruba muralhas, que fecha a boca de leões e que ressuscita mortos. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus que fará o impossível na sua vida, na vida da igreja, na vida da sua família. Deus é por nós. Então Ele nos chama para avançar. Diante da certeza de que Deus está conosco, irmãos, Ele nos fortalece e nos garante a vitória. Então não podemos permanecer estagnados. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14 nos exorta: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As lutas e os desafios, eles nunca vão deixar de existir na nossa vida. Mas as lutas e os desafios com Cristo, ela tem um sabor de vitória de fato.
porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Talvez o desafio queira nos paralisar. Talvez o desafio queira nos desanimar. Talvez o desafio quer fazer com que você desista. Mas Deus nos chama essa tarde, mais uma vez, para avançar. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é um novo dia para caminhar na presença do Senhor. Então, como igreja, precisamos nos levantar em fé. Como igreja, precisamos continuar a compartilhar a nossa fé, pregar a palavra, servir com alegria, buscar a Deus com todo o nosso coração. Eu penso então, meus irmãos, minhas irmãs, que nesta tarde se reúnem aqui, nessa reunião das Déboras. Deus está nos chamando para um tempo de avivamento, de renovação espiritual, de novas conquistas em Deus. Amém? Como isso é bom, irmãos. Como isso é revigorante para nós. A gente teria aqui uma lista grande, enorme de coisas assim. Não, eu não vou mais não. Teria ou não teria? Uma lista gigante, eu vou mais nada. Justificativas, que às vezes nós recebemos, eu como pastor mesmo recebo muitas vezes, justificativa de irmãos. Ah, pastor, não estou indo mais para a igreja porque eu comecei a estudar, não estou indo mais para a igreja porque eu comecei a trabalhar, não estou indo mais para a igreja porque eu estou indo para a festa. Não tem isso, não diz não, tem coragem de dizer isso não. Mas quase dizendo. Mas o fato é que Deus, que é aquele que nos regenerou, que nos transportou para a sua maravilhosa luz, Ele continua conosco todos os dias dos nossos dias e vai ficar eternamente, porque nós já somos eternos. Amém, minhas irmãs? Se Deus é por nós, teve luta? Teve. De sabores? Sim. Palavras contrárias? Daria uma enciclopédia. É o novo. Nem tem mais, né? Mas Ele nos chamou. Sou melhor do que qualquer um? Não. Mas Ele tinha algo particular. E Ele estava mostrando o tempo todo isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do seu amor. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem as dificuldades da vida. E Paulo disse isso, versículos depois, no 35, no capítulo 8 de Romanos. Hoje Deus quer restaurar o teu ânimo. Quer renovar as tuas forças. Quer fortalecer a sua fé. Quer te dar esperança para o futuro. Independentemente do que esteja enfrentando, o que você esteja enfrentando, lembre-se, Deus é por você. Ele está presente, Ele te fortalece, Ele garante a vitória, Ele te chama para avançar. Você não morreu, você está aqui. E Paulo disse que a vida é servir ao Senhor e o morrer é lucro. Então deixa para desistir das coisas aqui quando morrer. Amém? Enquanto estiver vivo é aqui. É conosco. Aleluia. Então levante-se em fé mesmo. Confie no Senhor. Siga em frente. Porque grandes coisas Ele fará na tua vida. É pena que nosso tempo acabou, mas você está convidado amanhã a continuar conosco, quando outra vez ouviremos o pastor Antônio Júnior. Tenham todos um dia abençoado. Não esqueçam, logo mais às 19h30, o encerramento da 27ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, lá no Parque do Povo. Deus abençoe vocês, tenham todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. De 27 de fevereiro a 4 de março no Parque do Povo, 27ª Consciência Cristã com o tema Eu sou.
conhecendo o Deus verdadeiro. Venha, participe e traga sua família. A entrada é gratuita. Realização Vinac.